Atualmente, existe uma nova epidemia que está a atingir o nosso mundo. O que estou a dizer aqui não se refere a uma nova estirpe da Covid-19. Na verdade, isto não é um vírus nem uma doença. Não é algo que se propague através de tosses e espirros. O confinamento é certamente inútil. Então, o que é isto e de que forma é que o afeta? Chama-se solidão a esta epidemia. Do que raio é que está a falar? Isso não é uma epidemia. Toda a gente passa por isso de vez em quando, certo? Pode pensar assim. Mas não é este o caso. Falo de um sentimento crônico de isolamento das pessoas, comunidades e significados da vida. Por que é que milhões de pessoas no mundo de hoje se sentem vazias e sozinhas? Afinal, foi ensinado ao longo de muitas gerações que a vida não tem um propósito e que somos um mero acaso. A teoria da evolução de Charles Darwin, escrita pelo falecido S.F. Sucker Arthur C. Clarke, escreveu certa vez que estamos sós num universo onde há duas possibilidades, ou não estamos, e ambas são igualmente assustadoras. Recentemente, o biólogo evolucionista Richard Dawkins escreveu em O Rio para Além do Éden que o universo que observamos está fundamentalmente desprovido de desígnio, propósito, carne e bem, e é um universo cego e autodestrutivo. Se estivermos apenas interessados no universo, temos as características que esperamos. Talvez haja uma razão pela qual tantas pessoas se sintam sozinhas hoje em dia. Talvez a nossa sociedade esteja a absorver o mito da evolução, e isso está a afetar a forma como pensamos sobre o universo, a sociedade e o nosso lugar na família. Pode ser uma dos milhões de pessoas que sofrem de solidão e isolamento hoje em dia. Bem, estamos a exagerar isto? Afinal, a lepra é uma crise de saúde do mundo exterior, onde as pessoas adoecem e morrem em grande número. E claro, toda a gente se sente sozinha às vezes. A palavra lepra não é um exagero? Este é o ponto do artigo O Mito da Lepra, publicado em Atlantic City, a 24 de janeiro de 2025. O autor diz: estamos agora no meio de uma emergência mundial de solidão sem precedentes, e não é responsabilidade de ninguém pensar nisso. O Reino Unido e o Japão nomearam um ministro para a solidão para tratar deste assunto. Em 2023, a OMS anunciou preocupação com a saúde pública devido à solidão que se aproximava. E o diretor de saúde pública de Joe Biden, Vivek Murthy, emitiu um aviso sobre a propagação da solidão. Comentaristas americanos dizem que o país está mais isolado, a colapsar num ciclone desesperado, e a sondagem de opinião pública indica certamente que muitas pessoas se sentem sozinhas às vezes, mesmo que sejam poucas. Mas isto está realmente a espalhar-se? O autor explica que é difícil quantificar coisas como a solidão, especialmente quando comparado com tendências passadas. O que as pessoas procuram nas relações humanas pode ser diferente da primeira e segunda gerações. Isso é verdade. Então, isto é uma tendência temporária? É uma nova tendência que acabou de descolar? Ou significa realmente alguma coisa? De qualquer forma, alguns governos levaram isto muito a sério. O governo britânico iniciou esforços para tratar da solidão e isolamento social que se torna cada vez mais séria na sociedade britânica, como um dos membros da Câmara dos Lordes. É difícil de crer, mas o governo britânico gastou mais de 80 milhões de libras em investigação e combate a isto. Considerando a solidão uma doença social, não é impossível que os idosos a considerem. Os idosos muitas vezes têm de enfrentar a dificuldade de perder os seus entes queridos e viver sozinhos. Também sofrem de problemas de saúde difíceis. A solidão e o isolamento só pioram a situação. Às vezes a família está a centenas de quilômetros de distância e às vezes nem sequer contactam a família. Algumas pessoas divorciam-se depois de ficarem idosas. De acordo com o site da Associação de Reformados Americanos dos Estados Unidos, a chamada taxa de divórcio cinzento aumentou drasticamente. Atenção aos resultados da análise de divórcios de 1990 a 2021, divulgados em julho pelo Centro Nacional de Investigação Familiar e Matrimonial da Universidade de Bowling Green. Durante esse período, a taxa de divórcio de maiores de 45 anos aumentou. O aumento mais significativo das taxas de divórcio
é entre pessoas com mais de 65 anos, que triplicou entre 1990 e 2021. Nestes grupos de idosos, a taxa de divórcio das mulheres é quase 4 vezes superior. Os idosos enfrentam atualmente as taxas de divórcio mais altas do passado. Portanto, o aumento das taxas de divórcio é também uma força motriz por trás do isolamento e da discriminação entre os idosos de hoje. No entanto, é difícil envelhecer mesmo na melhor situação em que se pode contactar a família e os amigos queridos regularmente. Não são apenas os idosos que sofrem de isolamento. Em 2021, o Japão criou a Lei da Solidão, tal como o Reino Unido. O objetivo era lidar com o suicídio entre idosos, mulheres que trabalham, trabalhadores a tempo parcial e desempregados. A pandemia de Covid-19 também tornou o isolamento social um problema ainda mais grave. Makoto Watanabe é professor de comunicação na Universidade Banco, em Hokkaido. Num artigo do Deutsche Bank, explicou a discriminação dos homens pela situação econômica na sua terra natal. Existem vários milhares de gerações perdidas, principalmente homens nos 40 e 50. Não arranjaram bom emprego por terem saído mal da escola e estão trancados em casa desde então. O número de pessoas solitárias e isoladas aumentou rapidamente com os anos. Em outras palavras, há fatores econômicos que provocam a tendência da solidão. O impacto a longo prazo do desemprego e da pandemia também é um fator, e isto não se restringe aos países ocidentais. No entanto, é provavelmente ainda mais importante que os adultos menores de idade estejam a experienciar solidão crônica a mais do que os idosos. Segundo um estudo da NBC News, 29% dos americanos com menos de 30 anos sentem-se sempre, ou quase sempre, solitários ou sentem-se isolados das pessoas ao seu redor. De modo semelhante, na geração seguinte, isto é, dos 30 aos 44 anos, 26% estão sempre, ou quase sempre, solitários ou isolados. Contudo, na geração 10, ou seja, dos 45 aos 64 anos, apenas, ou quase sempre, apenas 15% se sentiram sós ou isolados. E apenas 8% dos que responderam à mesma pergunta tinham mais de 65 anos. O Telegraph publicou o mesmo artigo no Reino Unido a 29 de fevereiro de 2024. O título do artigo era "Parece que algo está a acontecer. Parece que algo se está a passar." A solidão parece aumentar em todo o mundo com a ligação mais forte entre a internet e os smartphones. Mas por que é que isto está a acontecer? Muitos peritos manifestaram as suas opiniões sobre a causa da solidão. Mais tempo online, menos contato com pessoas, mais mobilidade social e a pandemia, etc., são certamente factos. Estes contribuem para a solidão, mas a fonte que a maioria ignora é a Bíblia. A Bíblia é a base para entender. Ao procurar a resposta para uma grande questão da vida, deve primeiro ver a Bíblia. E ao lutar com o porquê de o mundo estar neste estado, também deve consultar a Bíblia. Preste atenção às palavras de Mateus, capítulo 24, versículos 10 e 12, onde Jesus fala do fim do mundo. E muitas pessoas ficarão zangadas, trair-se-ão umas às outras e odiar-se-ão. Nós amamos uns aos outros. O amor de muitos arrefecerá com a propagação da lei. Isto descreve o nosso mundo hoje? No noticiário de hoje, ficamos chocados ao ver a compaixão de algumas pessoas. Jesus profetizou que no fim do mundo o amor arrefeceria. Estamos a testemunhar o início do colapso da sociedade. Agora, preste atenção ao que o apóstolo Paulo escreveu numa das suas cartas a Timóteo. Saiba que virá um tempo difícil no dia do fim. Esta palavra, difícil, é também traduzida como um tempo de tensão. Foi profetizado que um tempo difícil viria logo antes da ressurreição de Cristo. Paulo explica especificamente por que esse tempo difícil está a chegar. Em 2 Timóteo 3, as pessoas são aquelas que amam a si mesmas, aquelas que amam o ouro, aquelas que são arrogantes, blasfemadores de Deus,
desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, sem perdão, ingratos, cruéis, sem amor e sem misericórdia. Parece uma sociedade onde as pessoas estão cada vez mais polarizadas e se odeiam. Ele está a descrever o nosso mundo hoje. Não é coincidência que tal situação esteja a piorar num mundo onde muitas pessoas não adoram a Bíblia e Deus. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versículo 28. Não se esforçaram por manter Deus no seu conhecimento. Então Deus entregou-os a uma mente corrupta e fez com que fizessem coisas que não eram certas. Quando muitos na sociedade abandonam a verdade e o respeito por Deus, coisas más acontecem. E vemos isso hoje. Em Romanos capítulo 1, versículos 29 a 31, Paulo explica que se satisfarão com ciúmes, assassinato, conflito, engano e maldade. São aqueles que falam mal de Deus, aqueles que odeiam Deus, aqueles que são violentos, arrogantes, gabarolas e fazem o mal, os desobedientes aos pais, os que não distinguem, os que não confiam, os que não amam e os que não perdoam. Sem misericórdia. Esta é a descrição de uma sociedade em decadência, ligada e totalmente funcional. É a descrição de uma sociedade onde não se confia nos líderes, na comunicação social, nem mesmo na família. Por que a nossa sociedade não segue este caminho? Desde o século XVIII, a teoria da evolução que defende uma existência sem sentido e sem propósito tem sido promovida como se fosse um facto. Citemos Douglas Winnail, autor de O Mundo de Amanhã, que apoia a proposta de hoje, Deus da Verdade, Promessa e Prova. Ele diz na página 6, ao longo dos últimos 200 anos, a fé em Deus tem sido atacada por muitos intelectuais ocidentais. O filósofo Friedrich Nietzsche disse que Deus é um mero pensamento. O neurocientista Sigmund Freud chamou a fé em Deus de distúrbio psicológico. Hector Littleman argumentou que Deus é refúgio para os desamparados, impotentes e miseráveis. Na década de 60, conhecidos newtonianos foram inspirados pelas primeiras visões de Nietzsche e questionaram realmente a morte de Deus. Richard Dawkins, cientista animal da Universidade de Oxford, argumentou no seu livro de 2006, Deus é uma ilusão, que não há evidências para apoiar a religião e que até mesmo pessoas modernas mais poderosas reconhecem isto. Ele argumenta que acredita que apenas as pessoas cientificamente ignorantes são os crentes num Deus criador. Repito, é surpreendente que a sociedade esteja à deriva. É natural que muitos fiquem mais solitários e sem ligação com os outros e propósito de vida. No fim, o nosso mundo absorveu a mensagem de que a vida não tem sentido. Ele diz na página 8. O universo sem o propósito da evolução provou ser um conceito psicologicamente vazio e sombrio. Não é de surpreender que cada vez mais pessoas estejam deprimidas e embaixo hoje. O nosso mundo não tem propósito para a nossa existência aqui, mas a Bíblia previu isto. Na Bíblia, Deus previu uma sociedade espiritualmente destruída no tempo do fim. E nós testemunhamos isso diariamente. Não é de admirar que a solidão e o desespero estejam a propagar-se a partir de um cenário como este. O matrimônio e a família são os elementos fundamentais de uma sociedade genuinamente forte. Em Gênesis, no capítulo 2, está escrito sobre o primeiro casamento após Deus ter criado Adão. Por favor, atente para o que Deus disse. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus disse: Não é bom que um homem esteja sozinho. Eu farei um ajudador para ele. O Senhor Deus deu a Adão um sono profundo. Então Adão caiu a dormir. E uma das suas costelas foi retirada, e a carne dessa parte foi fechada. E o Senhor Deus fez uma mulher com a costela tirada de um homem e a trouxe ao homem. Reflita sobre isto. Quando Deus criou Adão, ele também preparou uma auxiliadora. Foi através do sistema de casamento. Por isso Deus disse que odiava o divórcio. Está em Malaquias 2:16. O Senhor Deus de Israel disse que detestava o divórcio. O divórcio acontece por causa da violência que cobre o quimono das pessoas. Divórcio separa os laços de poder da família e comunidade. O mundo está à beira da solidão. Por que é que mais líderes não propõem um casamento e uma família mais fortes,
Por que é que mais críticos sociais não apelam a um contrato de matrimônio, a defender a abstinência sexual antes do casamento? E um pacto matrimonial para toda a vida? Isso seria um bom primeiro passo, mas isso não é tudo. De facto, o contrato entre o casal é secundário em comparação com o contrato de casamento espiritual que Deus quer que nós celebremos. Quando um jurista perguntou sobre a maior punição, Jesus deu uma resposta interessante. Ame os outros. Ame o seu próximo como a si mesmo. Isto também se aplica à esposa e ao marido. Mas o mais importante é amar a Deus. Está escrito em Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 38. Jesus disse aos seus discípulos: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o primeiro passo mais crucial. Devemos ter uma relação próxima com Deus. Contudo, na sociedade moderna, muitas pessoas estão a afastar Deus. Porque é surpreendente que, ao mantermos Deus afastado das nossas vidas, a solidão se propague. Por que é surpreendente que, quando Jesus foi preso, julgado em tribunal e prestes a ser executado, ele deu aos seus discípulos o último encorajamento? Jesus sabia que na sua fraqueza eles o abandonariam na sua hora de necessidade. Ainda assim, Jesus não os abandonou por pena e bondade. Em vez disso, explicou onde confiava. Preste atenção em João 16 e versículo 32. De facto, está a chegar a hora, sim, já chegou, em que sereis dispersos, cada um com a sua opinião, deixando-me só. Mas eu não estou sozinho. É porque o meu Pai está comigo. De quem Jesus pediu apoio na hora mais escura? O Pai Celestial. O Deus de Jesus e o nosso Deus não são apenas examinadores poderosos que dominam o universo. O Sol, a Lua, as estrelas, montanhas, mar, animais da terra e da água, o visível e o invisível, etc. Mas Deus é um ser amoroso que quer construir uma relação com os seus filhos. E nós somos filhos de Deus. Deus idealiza-nos e quer conhecer-nos. Tal como os supostos especialistas estão sós num universo frio e cruel, ninguém está convencido de que vive num mundo onde realmente não se importam conosco. Quando tentamos convencer-nos de que vivemos num mundo que não se importa, conseguimos começar a perceber quão tola e imprudente é a narrativa da evolução. Richard Dawkins disse isto no seu livro, O Rio do Éden. A natureza não é cruel, é apenas impiedosa e indiferente. Esta é uma das lições mais difíceis que os humanos devem aprender. Não podemos admitir que as coisas não são boas nem más, nem cruéis, nem bondosas, mas apenas frias, indiferentes ao sofrimento, com todos os propósitos. Que filosofia tão triste e desesperada! Nós, no mundo de amanhã, rejeitamos a ideia de que o universo é indiferente e não tem um propósito. Porque podemos ter um relacionamento pessoal com Deus, e isso muda tudo. E quando começamos a construir um relacionamento próximo com o nosso Pai Deus, não estamos sozinhos de todo. Deus está sempre conosco. De facto, Jesus também explicou a mesma coisa aos seus discípulos da mesma maneira. Jesus estava a falar sobre o envio do Espírito Santo após a sua própria morte e ressurreição. João, capítulo 14, versículos 1 a 15, diz o seguinte: Se me amam, guardem os meus mandamentos. Eu rogarei ao meu Pai, e o meu Pai lhes dará outro Consolador. Eu não vos deixarei. Eu irei ter convosco. Está a sofrer de solidão? Por vezes perde a esperança e sente-se só? Contacte com membros da sua família. Ligue ou escreva a um amigo. Você precisa de os contactar. Mesmo que seja difícil no início, precisa de os contactar. Mas o mais importante é falar com o Pai Celestial. O Pai ama-o. Ele cuida de si. Ele deu o Espírito Santo para si. Sim, para os outros 8.000 milhões de pessoas nesta terra. Mas o Pai deu o Espírito Santo para si. Ele ama-o, cuida de si. Pedro diz isto em Pedro 1, 5 a 7. Entregue todos os seus problemas a Deus, porque Deus cuida de si. Além disso, seja grato ao seu irmão Jesus Cristo. Cristo ama-o e deseja ter um relacionamento pessoal consigo, por isso morreu por si. Em Mateus 7, 21 a 23, Pedro diz isto: Naquele dia, muitos dirão:
Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome e fizemos milagres em teu nome. Mas nessa altura eu direi a eles: não vos conheço de todo. Agora vamos pensar um pouco sobre isto. O que é que Jesus diz a nós? Sim, devemos obedecer a Jesus. Mas Jesus ama-nos, por isso quer que o conheçamos. Em 2023, o Departamento de Saúde do Iowa publicou um livreto, A Doença da Solidão e Independência. Nele, o diretor da Saúde e Bem-Estar do Iowa, Dr. Bibi McMurphy, aconselha a combater a solidão. Ele diz que, a seguir, podemos começar a fortalecer as nossas ligações e relações em nossas vidas. As relações humanas são fonte de recursos não recuperados, fonte de cura, escondida em locais invisíveis. Ajudar-nos-ão a viver uma vida mais saudável, produtiva e gratificante. Atendamos o telefone de um amigo. Reservemos tempo para comer juntos. Ouçamos sem sermos distraídos pelos telemóveis. Pratiquemos boas ações. Expressem-se de forma autêntica. A chave para construir conexão com os outros é simples, mas muito poderosa. Este é um ótimo conselho. O antídoto para a solidão é procurar e conectar-se com os outros. Contudo, ao mesmo tempo, há algo fundamentalmente em falta no conselho dele. Para superar a solidão, é preciso construir uma relação pessoal com Deus. Somos filhos de Deus. E se depositarmos a nossa fé e confiança em Deus, Deus nunca nos deixará. Como diz a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Eu nunca te abandonarei. Obrigado por assistir. Se achar este vídeo útil, veja outros vídeos. Subscreva o meu canal e receba as últimas informações. Se precisar de um guia de aprendizagem gratuito sobre este tópico, clique no link da descrição. Até a próxima.